noite leve. Como é bom sentir a presença de Deus. Vamos orar. Pedir a Deus uma palavra para que Deus venha falar conosco esta noite. Pastor Júlio, que Deus lhe use e que o Senhor possa ser um canal de bênção através da palavra para todos nós. Levante uma das suas mãos, Senhor Deus e Pai. Nós queremos te louvar, a Deus, pela tua presença aqui esta noite, pelo que o Senhor está fazendo aqui entre nós, ó Deus. Que a tua bondosa mão possa continuar com o teu povo aqui esta noite. Quantas pessoas feridas, machucadas aqui, ó Pai, que precisam esta noite de uma cura através da sua palavra, ó Deus. Nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar o teu servo mais uma vez nas tuas mãos, ó Deus, e que a tua palavra venha como uma flecha aguda e afiada aos nossos corações. Que os caídos se levantem aqui esta noite, que o Senhor console os aflitos aqui esta noite, e que o Senhor cure os enfermos aqui esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos felizes por essa rica, limpa oportunidade de poder estar aqui junto com vocês para louvar o nome do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Enquanto você vai procurando, quero louvar a Deus pela vida do pastor Antenor, por essa linda obra que o Senhor colocou em suas mãos. Quero deixar uma meditação bíblica, terceira epístola de João, no verso 2, que ele diz: amado, desejo que vai bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Que essa saudação se estenda à sua esposa, à sua família, à sua casa, toda a diretoria do Vida Jovem, todos aqueles que cooperam, diretamente e indiretamente, para que essa obra possa ser realizada. Deus abençoe o presbítero Júnior, carinhosamente Juninho, né? Deus abençoe sua casa, sua família, a dupla aqui que cantou, Deus abençoe. Deus abençoe a nossa cantora, sua esposa que ali nos buscou, Deus abençoe. A nossa cantora também que louvou, Deus abençoe. Enfim, todos que louvaram, cantaram, fizeram a obra de Deus aqui para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe meu amigo, pastor Badias, uma bênção, e através da sua pessoa nos indicou para poder estar aqui. Muito honrado, grato, Deus lhe abençoe. Você que trouxe a Bíblia, levante ela para me ver. Que bênção! Lá no Rio de Janeiro, se eu falasse isso, era tablet e celular que podia levantar. É porque lá, pastor, no Rio tem uma sigla MSB. O que significa isso? Movimento dos Sem Bíblia. Quer ver um exemplo? Canta no ministério de louvor da igreja, mas não tem Bíblia. Recebe a oportunidade para dar saudação, não tem Bíblia. Faz até coreografia, não tem Bíblia. Faz de tudo na igreja, mas não anda com Bíblia. Pregador, é pecado usar a Bíblia no celular, no tablet, no iPad? Não, lógico que não. A questão é que a Bíblia ainda nos identifica como cristãos. Aleluia. Tem alguém ainda que concorda com isso? Glória a Deus. Irmãos, eu vou anunciar aqui um DVD rápido, mas ainda de pé com a Bíblia aberta. Eu tenho aqui, ó, um DVD de mensagem. Inclusive esse DVD aqui está virando livro, acho que até janeiro vai estar saindo esse livro. Projeto Recurso e Crescimento. Essa mensagem tem no YouTube e tem outras mensagens lá também, gravadas por esse Brasil. Eu queria que você me ajudasse. Também tem aqui, ó, desenhos bíblicos. É melhor teu filho ver desenho bíblico do que ver Pokémon, né? Ver Pokémon, a Peppa,
a galinha endemoniadinha, né? E outras coisas por aí, né? É melhor ver desenho do que ver a galinha endemoniadinha, né? Então, tá ali, ó. Também tem a Bíblia falada. Para você que tem dificuldade na leitura, dorme babando em cima da Bíblia. Aí, ó, que maravilha. Bíblia falada em áudio, tá aqui. Também tem a harpa cristã completa em MP3 para você. Qualquer peça dessa é R$1, R$10, R$3,20. Abre aqui, Júnior, para mim rapidinho. Abre aí. Eu tenho aqui, irmão, uma blusa, tem 20 blusas somente. É uma frase que Deus nos deu e essa frase está espalhando aí no Brasil. Ó, é uma cruz com um bonequinho, né? Tá vendo? Tem uma frase aqui, ó, não fico longe do altar. Nós sabemos que o nosso altar com Deus não é esse culto. O nosso altar é a cruz. E aqui tem essa frase, ó, hashtag não fico longe do altar. Irmãos, uma pessoa de fora, não crente, vendo você com essa blusa, ou seja essa, ou seja qualquer que transmite uma mensagem bíblica, primeiro, vai entender que você é cristão. Segundo, vai entender que você tem satisfação em representar o reino através de uma imagem. Terceiro, o Espírito Santo pode impulsioná-lo a ir a algum culto. Quarto, Deus usa o pregador e o cantor, o coração dele é moldado pelo Espírito Santo. Jesus salva ele. Olha que maravilha. E você, sem ter o dom da palavra, tu já ganhou uma alma para o Senhor. Obrigado. Tem várias cores lá, uma é 30, duas é 50, Deus abençoe. Vamos deixar isso de lá. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante. Diz assim o texto: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a gente. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Toma o seu assento. Irmãos, eu queria também falar, a minha esposa não pôde estar comigo, a missionária Rose Fernandes, ela está no Rio de Janeiro, e no caminho eu já liguei para ela para cá, ela está em oração por mim e por esta grande obra. Deus abençoe em nome do Senhor. Meus irmãos, quem é que não conhece essa passagem bíblica que vai falar a respeito da pesca maravilhosa? Bem verdade que os 35 milagres escritos nos 4 evangelhos, atribuído à autoria de Jesus, todos eles eu costumo dizer que vai além do milagre, porque todo milagre tem uma instrução, tem um ensinamento, tem algo que Jesus quer nos transmitir para que possamos pôr em prática. E assim, desse tal, os 35 milagres que receberam, nós certamente também receberemos. Glória a Deus. Então, todos os milagres realizados por Jesus vai muito além do milagre. Todos eles é uma instrução, é um ensinamento, é um culto de doutrina que Jesus nos dá pela palavra do Senhor. Eis aí a importância de nós estar sempre perto da palavra, porque a distância entre você e a palavra vai determinar a distância entre você e Deus. Então nunca fique longe da palavra, sempre perto dela, porque estando perto da palavra, eu estou perto de Deus. Aleluia. Mas para que possamos falar desse capítulo 5, é necessário voltar lá na pregação de João. No capítulo 1 do mesmo evangelho de João, vai dizer no versículo 20 em diante, que os fariseus escribam manda mensageiro lhe perguntar quem era ele. E perguntaram se ele era o Cristo.
O mesmo diz: não sou Cristo, eu sou apenas uma voz. Quando ele diz que é uma voz, ele entende que a profecia de Isaías e Malaquias se encaixava perfeitamente na sua vida. Ele quis dizer: eu não ocuparei o ministério dos outros, eu tenho o meu. E o texto diz que ele não negou: não sou Cristo. Aí o texto em pauta diz que no dia seguinte ele está batizando todos aqueles que são candidatos a descer as águas para arrependimento de pecados. E a promessa era que todos que ali cumpriam esse ritual era perdoado os seus pecados e estava debaixo de uma promessa que o viria após dele. Ele não era digno de desatar nem as suas sandálias, porque ele batizava com água, mas o que viria batizava com o Espírito Santo e com fogo. Então o povo descia as águas, eram perdoados, crendo nessa promessa. Quando de repente, no versículo 29, ele avista o seu primo Jesus passando, e o texto vai dizer que ele começa, ao ponto de ver Jesus, a pregar: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele dia se passa, chega o dia seguinte, Jesus agora está ali novamente, e ele mais uma vez começa pelo nome de Jesus a sua temática: eis aí o Cordeiro, aleluia, que tira o pecado do mundo. É engraçado que as duas temáticas da mensagem de João, simples, foi o Cordeiro, foi Jesus. O que nós precisamos é parar de falar de nós e falar mais de Jesus. Isso tem que ser a temática de nossos sermões e de nossos louvores: Jesus do início ao fim, aleluia. Não precisamos de malabarismo, máscara, abracadabra, só precisamos de Jesus. Perceba que João alcançou o sucesso. Há quem diga que 5.000 pessoas ouviam as suas mensagens no deserto, porque a temática dele era o Cordeiro. E João foi tão crente, irmão, que ele falou Cordeiro. Por que ele falou Cordeiro? Porque lá na entrega de Isaac a Deus no altar pelo seu pai Abraão, quando Deus envia a providência, ele não envia cordeiro para trocar pelo seu filho, ele envia um carneiro. Aleluia. Mas por que um carneiro? Nós sabemos que carneiro e o cordeiro são o mesmo animal, porém quando é cordeiro é bebê, quando é carneiro é adulto. Então, quando Deus permite um carneiro como providência, aleluia, lógico, não seria o cordeiro morto, porque se lá atrás fosse um cordeiro de providência, João não poderia dizer: eis aí o cordeiro, porque senão os ouvintes iam dizer: o cordeiro nosso pai Abraão já matou. Então Deus é tão sábio que ele entregou o carneiro lá atrás para o povo receber o cordeiro aqui na frente. Aleluia. E o texto vai dizer então que aquela mensagem alcança êxito quando se espera de repente 2 discípulos de João, um anônimo e o outro por nome de André. Ambos, quando ouvem essa mensagem de João, eles ficam impactados. Então o que eles fazem? Já que ele é o Cordeiro de Deus, o prometido do Senhor, o Messias das Escrituras, o profetizado pelos profetas, já não precisamos lhe seguir. Aí o texto diz que Jesus está andando e eles estão vindo atrás de Jesus. Jesus percebe que está sendo seguido. Aí o versículo 35 diante diz que Jesus olha para trás e pergunta: a que buscais? Então André, o discípulo anônimo de João, vai dizer assim: Rabi, que quer dizer o mestre, onde moras? Aí Jesus faz um convite lindo, ó: vem e vê. Aí a Bíblia vai dizer que André e o discípulo anônimo, pelo convite de Jesus de ir até a casa dele, vão para a casa de Jesus. A Bíblia não conta o que aconteceu dentro da casa, mas a minha Bíblia dá um respaldo dizendo que eles passaram o dia inteiro ali. E o desejo de André é esse: o primeiro que eu encontrar, quando eu sair daqui, eu vou falar de Jesus. É no entanto que ele encontra, o primeiro que ele encontrou foi o seu irmão, por nome de Simão. Perceba que quando ele recebe a dádiva de Jesus, ele primeiro apresenta para alguém da família. Então, querido, leve Jesus para sua casa, leve Jesus para sua família, leve Jesus para a sua parentela. Aleluia. E o texto em pauta diz, aleluia, que quando Pedro, ou melhor, Simão ouve isso, o texto vai dizer que
cria uma indagação. E o texto diz que André pensa assim: já que ele está indagando, eu vou levá-lo à casa de Jesus. Por que eu vou levá-lo? Porque eu vim de lá. Eu sei onde Jesus mora. Eu sei onde é a casa dele. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro vai à casa de Jesus, levado por André. Quando chega para apresentar, ambos na pegar a mão, dizer: eu sou Jesus, eu sou Simão. Jesus já diz assim, ó: eis aí Simão, filho de Jona, a partir de hoje será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Perceba que agora, numa ordem cronológica bíblica, Marcos capítulo 1, versículo 21, eles acabam de sair dali e vão para um culto numa sinagoga em Cafarnaum. Naquele culto, Jesus chega, um demônio se manifesta, Jesus liberta aquele homem. Aí no versículo 29, Jesus vai para a casa de Pedro. Por quê? Pedro pensou assim: se esse homem é o Messias, expulsou um demônio no culto, ele também pode curar minha sogra. Enquanto muitos por aí querem matar a sogra, Pedro queria que Jesus curasse a sogra dele. É verdade. Aí o texto vai dizer que quando Jesus chega na casa de Pedro, ele pede: cura minha sogra. Aí o texto vai dizer que Jesus pega na mão da sogra de Pedro e a levanta. Aí tem o E, preposição E. Imediatamente a febre desapareceu. Permita-me falar um absurdo aos seus ouvidos agora. A Bíblia não diz que Jesus curou a sogra de Pedro. A Bíblia não diz, aleluia, que Deus curou a sogra de Pedro. A Bíblia só diz que Jesus a pegou-a na mão e a levantou. E o resultado dela ficar de pé foi a cura. Pregador, você está tirando ou invalidando a cura de Jesus? Não. Lógico que eu sei que nos bastidores foi Jesus que curou, mas a cura só veio como resultado quando ela ficou de pé. Pegou? Aleluia. Eu vou te contar mais uma. Lembra de Pedro em Atos 12 preso? Quando o anjo lhe acorda, o anjo diz assim, ó: fique de pé. Quando ele ficou de pé, a Bíblia vai dizer que as algemas caíram. Percebeu? Não foi o anjo que quebrou as algemas, não foi Pedro que quebrou. Eu te dei duas passagens bíblicas que o seu posicionamento pode gerar milagre. Tem milagres que já foram feitos, mas só viveremos ele quando a gente se posicionar. É o mundo que fica prostrado, mas a igreja fica de pé, porque quem fica de pé, a enfermidade sai, as algemas caem para a glória de Deus. Dá um toque no ombro do seu irmão e diga para ele: vamos fazer um acordo? Muito fraco. Dá um toque nele e diga: vamos fazer um acordo? Você dá um glória a Deus e eu dou dois. Escute isso. Escute. Diante dessa pequena introdução, você percebeu que Jesus foi à casa de Pedro. Amém? Amém. Agora você perceba que Jesus, Pedro, André e o discípulo Antônio foram no culto. Agora você perceba que Jesus foi à casa de Pedro. Antes Pedro foi à casa de Jesus. Agora Pedro levou Jesus para a sua. Sabe o que Jesus está dizendo? Não adianta você vir à casa de Jesus e não levar ele para a tua casa. Tem gente que vai até na casa de Deus, mas não leva Deus para a tua casa. Eis aí a razão da falta de sucesso espiritual na vida de muitos. Por quê? Vem na casa de Deus, mas não leva o dono da casa para a tua casa. Aí Pedro, negativo: eu já fui na casa dele, agora eu quero ele na minha casa. Aleluia. Parece uma troca de crente, né? Jesus, já fui na tua casa, mas tu vai comigo para minha casa. E quando alguém leva Jesus para casa, quem está doente é curado, quem está acamado fica de pé. Jesus faz milagre. Que Pedro sabia onde é a casa de Jesus. Agora Jesus está na casa de Pedro. Jesus conhece a família de Pedro. Jesus nos bastidores libera a cura na casa de Pedro. Jesus conhece a sogra de Pedro, conhece a esposa de Pedro, supostamente conhece todos os seus filhos.
Agora chega o capítulo 5 de Lucas. Pedro, juntamente com João e Tiago, embora André está anônimo, eu acredito que ele esteja aqui. Os quatro têm uma microempresa e eles trabalhavam no mar. A dupla de irmão, cada dupla tinha o seu barco, porém trabalhávamos juntos para buscar o pão de cada dia no alto mar, para trazer para sua casa e agregar algum dinheiro durante o dia. O texto vai dizer que naquele dia eles não apanharam nem um peixinho sequer, nem a manjubinha. Já viu a manjubinha? Lá no Rio de Janeiro chama aquele peixinho que eles vendem de manjubinha. Nem a manjubinha sequer veio. Tem dia que o mar não dá para peixe. Mas eu louvo a Deus que quando Jesus chega, o peixe é. Dá um toque no teu irmão e pensar por que não veio peixe na sua rede, que ainda Jesus não chegou. Escute isso. Enquanto eles estão pela manhã na beira da praia, eles estão limpando a gente. Algumas traduções vão dizer que eles estão consertando a rede. Eu prefiro ficar com essa tradução, consertando a rede, porque algum nó ali se arrebentou e eles estão consertando a rede. Enquanto eles estão consertando, ou limpando, ou lavando a rede, o versículo 1 vai dizer que Jesus está vindo acompanhado de uma grande multidão. E o propósito da multidão, no final do versículo 1, diz assim: para ouvir a palavra de Deus. Parece que eu vejo Jesus pensando assim: eu vou fazer um culto na praia. Eu vou fazer um culto na praia. De repente, quando Jesus chega, o versículo 2 e o versículo 3 vai dar uma ideia que quando Jesus chega na multidão, era no ínterim que Pedro e os demais estão consertando e lavando as redes. Aí eu me perguntei por que Jesus chegou nesse horário e por que Jesus chegou na hora que eles estavam ocupados. Primeiro, Jesus chegou na hora que eles estavam consertando a rede, porque rede com nó arrebentado não pode ter peixe. Agora vou traduzir para você. Rede desconcertada não vai ter peixe. Só 3 entenderam, eu vou repetir. Enquanto eu não me consertar, não tem peixe. Eu quero peixe, mas a rede está arrebentada. Não tem. É por isso que Jesus chegou no inteirinho, porque Ele quer ver você se consertar. Glória a Deus. Segundo, quando eles estavam em movimento consertando a rede ou limpando as redes, isto significa que eles estavam em ocupação. Quer ver o resultado vir na sua vida? Se ocupe para alguma coisa na obra de Deus. Lá no Rio de Janeiro a gente passa por algumas empresas, tem aquela maldita placa, né? Não insista, não há vaga. Mas aqui na igreja a gente insiste, tem vaga, porque precisa de trabalhadores. De repente, Jesus aparece no inteirinho do trabalho de Pedro. Engraçado, né? Jesus já apareceu na casa dele, conheceu a família dele, liberou cura na casa dele, conhecia a sua esposa. Aí eu me perguntei: Jesus, por que tu foi no trabalho dele? Jesus queria me ensinar. Eu já estive na casa dele, conheço a família dele, mas eu quero estar com Pedro no trabalho dele também. Porque tem gente que só tem Jesus na igreja, tá? Mas não tem Jesus no trabalho, não tem Jesus na escola, não tem Jesus no Facebook. Jesus vai aparecer lá no teu trabalho. Pega na mão desse vizinho bonito, pega na mão dessa vizinha bonita, aperte a mão dele até ele dar uma glória a Deus, aperte a mão dele até ele dar um aleluia, aperte a mão dele até ele ser batizado no Espírito Santo, aperte a mão dele até ele falar em línguas estranhas, balance a mão dele, balance a mão dela e diga para ele assim: Jesus quer estar em todas as áreas da sua vida. Jesus quer estar no trabalho, na escola, na família, onde tu botar a planta dos seus pés, Jesus quer estar presente. Jesus está presente no trabalho de Pedro. Aí de repente
sabe, né? Não tinha cartaz, não tinha outdoors, não tinha Facebook, não tinha pregador renomado, mas tinha Jesus. Aleluia! E a multidão estava lá. O motivacional desse povo sair de casa para ouvir alguém pregar era Jesus. Aleluia! Você veio aqui ouvir quem? O homem ou Jesus? Se você veio ouvir Jesus, vai ter peixe na rede. Aleluia! Jesus entra no barco de Pedro. Quando ele entra no barco de Pedro, página dos senhores agora. Essa revelação Deus me deu na beira da praia, Terra Preta, lá em Guarapari, no Espírito Santo. Quando eu estava com a minha esposa passeando, olhando para o mar, pastor, tinha um barco, aproximadamente daqui lá na parede. E na hora o Espírito Santo me lembrou Lucas 5. E eu fiz até uma cena, tinha uma irmã direcionando a gente. E eu falei, minha esposa, missionária Rose, entra no barco e fica de frente para o norte. Senta, porque o texto diz que quando Jesus entra no barco, ele senta. Aí eu fui para a retaguarda do barco e comecei a simular eu empurrando o barco. Foi justamente o que aconteceu com Pedro. Porque a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco de Pedro e senta no meio, Jesus disse assim, Pedro, afaste o barco um pouco da terra. Isso significa que Pedro, ele está do lado de fora do barco e ele começa a fazer força para empurrar o barco de trás para frente, para o barco entrar na água. Agora pense comigo, isso aqui é lógico. O barco tinha um certo peso. Quando Jesus entrou, o barco ficou um pouco mais pesado. Isso quer dizer que Pedro teria que fazer mais força para tirar o barco da terra para a água. E quem disse para você que é sem força? Glória a Deus. Quanto mais Jesus está no centro da nossa vida, mais força teremos que fazer.